direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa o Correio Petropolitano Debate desta sexta-feira, dia 20 de dezembro. E hoje daremos destaque ao prefeito eleito Ingo Ramos e vereadores que foram diplomados em Petrópolis. O Congresso Nacional aprova a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025. O MPRJ entra com recurso para que Petrópolis regularize com urgência a coleta de lixo. E o Estado divulga calendário para pagamento do IPVA de 2025. E o Diálogo com o Objetivo conversa com Regis Kreitmann, que vai falar um pouco sobre o Dezembro Vermelho. Olá, boa tarde, eu sou Hugo Petersen e começamos esta edição com o quadro Correio Político. Nesta quinta-feira, o prefeito eleito Ingo Ramos e os 15 vereadores de Petrópolis foram diplomados pela Justiça Eleitoral em uma cerimônia realizada no Centro Universitário Arthur Saerp Neto. O evento contou com nomes importantes da política petropolitana. O Tribunal Regional Eleitoral realizou nesta quinta-feira, no Salão Arthur Saerp Neto, a cerimônia de diplomação do prefeito eleito Ingo Ramos, do Partido Progressista, e do vice Albano Batista Filho, do Partido Liberal, e dos 15 parlamentares que vão governar o Legislativo no próximo quadriênio, de 2025 a 2028. Na cerimônia, o presidente da 29ª Junta Eleitoral, Ronald Pietri, entregou o diploma da Justiça Eleitoral aos eleitos em 2024, os fazendo aptos a assumirem os postos aos quais foram designados no dia 1º de janeiro de 2025. O evento contou com autoridades políticas e representantes de setores sociais e executivos do município. Na ocasião, Ingo Ramos, que atuou como prefeito interino em 2021 e agora assume a cadeira do executivo, ressaltou que a cidade tem muitos desafios para os próximos anos. A expectativa é a melhor possível, a gente sabe do desafio que é, do caos que está a cidade, da forma que, infelizmente, a atual gestão está deixando a cidade, mas a gente acredita no trabalho, no empenho, na dedicação. Então é assim que a gente vai conseguir superar os obstáculos, que é uma equipe também toda coesa para que a gente possa fazer a cidade avançar novamente. Juízes e desembargadores expressam a importância do processo eleitoral e enfatizaram a responsabilidade dos governantes na manutenção da democracia e na preservação dos direitos da população petropolitana. O vereador eleito e nominado por Ingo como secretário de governo, Fred Procópio, ressaltou no evento a importância das correntes políticas se juntarem no processo de recuperação da cidade. Minha principal missão vai ser orquestrar aí todas essas correntes políticas tão diversas, né? A gente tem o PCdoB, tem o PSOL, tem o PL, tem MDB, tem todo espectro político ali montado dentro da Câmara de Vereadores, o que representa bem a cidade, e direcionar tudo isso, com todos os esforços no mesmo caminho, acho que vai ser o principal desafio. A diplomação é o ato em que a Justiça Eleitoral atesta que o candidato eleito está apto a tomar posse no cargo. Na cerimônia, os diplomas entregues são assinados pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral e a Junta Eleitoral. Na diplomação, o prefeito eleito destacou ainda o marco histórico para a Câmara Municipal de Petrópolis, elegendo pela primeira vez 3 mulheres para o próximo mandato: Gilda Beatriz, Júlia Casamasso e Lívia Miranda. Queria destacar aqui também, doutora, hoje, pela primeira vez na história, temos 3 mulheres vereadoras eleitas aqui na nossa cidade, então, especial falar para elas. Os vereadores homens também, os parabéns. Muitos deles já tive a oportunidade de ser vereador junto com eles. Fui vereador suplente durante 2 anos. E no último mandato eu fiquei 1 ano como prefeito interino, 3 anos como vereador. E agora, em 2025, 2028, junto com o vice Baninho, estaremos aí nessa nova missão, que a gente tem certeza que
será de muito trabalho, de muita dedicação, de muito bem com Petrópolis. Desta vez, o Partido Progressista elegeu 3 vereadores no município: Dudu, Aloísio Barbosa e Gilda Beatriz. Também foram eleitos, e agora diplomados, Júnior Coruja, Júnior Paixão, Otávio Sampaio, Fred Procópio, Léo França, Wesley Barreto, Gil Magno, Marquinhos Almeida e Tiago Damasceno. E o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, André Mendonça, determinou o efeito suspensivo no processo do Ministério Público Eleitoral, que pedia a impugnação da candidatura de Joacir Barbaglio à eleição em Três Rios. Com isso, Joa será diplomado nesta quinta-feira. A decisão foi proferida nesta quarta-feira pelo ministro do Tribunal Superior Eleitoral, André Mendonça. No documento, Mendonça determina excepcional efeito suspensivo ativo ao agravo interno e ao recurso especial eleitoral, a fim de que Joacir Barbaglio, Joa, possa ser diplomado nesta quinta-feira, prazo final para a diplomação. O ministro justificou que as políticas públicas para a cidade poderiam ser impactadas, tendo em vista que se trata de uma candidatura à reeleição. Apesar da diplomação, o mérito do recurso que pede a impugnação da candidatura de Joa à reeleição em Três Rios ainda será levado ao plenário do Tribunal Superior Eleitoral para julgamento. A decisão pode ou não ser favorável a Joacir Barbaglio. Em agosto deste ano, o Ministério Público Eleitoral se manifestou contra a candidatura de Joacir Barbaglio ao cargo de prefeito de Três Rios, devido a uma série de processos e irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, TCE, referentes ao período em que ele presidia a Câmara Municipal de Três Rios. Na ação, o MPE alegou o pagamento de subsídios acima do limite legal e a contratação de uma empresa para realizar cursos de capacitação para vereadores, sem a devida justificativa e transparência. E o Congresso Nacional aprovou nesta quarta-feira, em votação simbólica, o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentais, a LDO, de 2025. O relatório aprovado na Comissão Mista de Orçamento na terça-feira estabelece, entre outros pontos, a previsão de uma meta de déficit zero para os orçamentos fiscal e a Seguridade Social em 2025. O texto aprovado estabelece a margem de tolerância na meta fiscal de 0,25 ponto percentual do Produto Interno Bruto, PIB, para mais ou para menos. Em valores absolutos, a LDO prevê que o resultado primário pode variar entre um déficit de 31 bilhões e um superávit primário de 31 bilhões de reais em 2025, considerando a margem de tolerância. Tendo em vista o acordo de plenário, propomos, primeiro, alterar o parecer no que se refere às emendas 22, 100, 004, 290, 0002 para considerá-las aprovadas. Não serão consideradas na meta de déficit primário as empresas do Grupo Petrobras, as empresas do Grupo Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional, a Embipar, e as despesas do Orçamento de Investimento destinadas ao Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC, limitadas a 5 bilhões de reais. Durante a votação, parlamentares de oposição questionaram a falta de debate referente ao texto. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, da forma como veio da Comissão de Orçamento, Comissão Mista de Orçamento, ela precisa ser debatida até a exaustão. Nós estamos enfrentando uma crise, uma catástrofe do ponto de vista fiscal. A LDO prevê um reajuste no salário mínimo para R$ 1.502 em 2025. O valor, contudo, ainda pode ser modificado devido ao pacote de corte de gastos enviados pelo governo e que ainda não foi votado. O parecer aprovado na comissão de relatoria do senador Confúcio Moura, do MDB de Roraima, acolheu 694 emendas ao texto, que possui cerca de 1.000 páginas. O texto agora será enviado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ser sancionado. E assim encerramos mais uma edição do Correio Político.
E o governo do estado publicou nesta quinta-feira, por meio da Resolução 742 de 2024 da Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro, o calendário de pagamentos do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, de 2025. A quitação pode ser realizada em 3 cotas mensais iguais ou à vista com um desconto de 3%, conforme determina o decreto 49.441 deste ano do governador Cláudio Castro. Os pagamentos terão início no dia 21 de janeiro, com o vencimento da cota única e da primeira parcela das placas final zero. Desde novembro deste ano, a quitação do imposto vem sendo realizada por meio do Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro, a DARGE, após a desativação da emissão da Guia de Recolhimento de Débitos pela Fazenda. A partir de janeiro do próximo ano, os contribuintes deverão acessar o novo hot site da Secretaria de Fazenda para gerar o novo documento no site ipva2025.fazenda.rj.gov.br. Na plataforma, o contribuinte vai acessar o serviço Emissão DARGE IPVA e informar o número do Registro Nacional de Veículos Automotores, o RENAVAN. O documento pode ser quitado via Pix em qualquer instituição financeira ou por código de barras em bancos parceiros da Fazenda Estadual. O valor do tributo é calculado por meio da aplicação de alíquotas estabelecidas em lei, 4% para carro flex, 2% para motos, 1,5% para carros movidos a GNV e 0,5% para veículos movidos exclusivamente a energia elétrica. Sobre os valores venais, ou seja, os preços de mercado dos veículos calculados pela Fundação Instituição de Pesquisas Econômicas, a FIP. Além da emissão do DARGE, o novo site do IPVA disponibiliza o acesso ao serviço de consulta de débitos, informações gerais e contatos da equipe especializada que trata do tributo. E o governo do estado do Rio de Janeiro deposita nesta sexta-feira, por meio da Secretaria de Fazenda, a segunda parcela do 13º salário do funcionalismo entre servidores ativos, inativos e pensionistas. O valor aproximado da folha de pagamento é de R$ 950 milhões, total a ser pago a 450 mil servidores, inativos e pensionistas. O governador Cláudio Castro destacou que o Estado encerrou mais um ano depositando os salários do funcionalismo em dia e honrando o compromisso assumindo os servidores. Enfatizou ainda que o governo vai seguir trabalhando na manutenção de uma gestão efetiva e responsável dos recursos públicos para proporcionar melhores condições aos servidores do Estado. A primeira parte do abono natalino foi depositado de forma antecipada no dia 28 de junho. A segunda parcela vem com os descontos previstos em lei, como imposto de renda e contribuição previdenciária. E a Caixa Econômica Federal paga nesta sexta-feira a parcela de novembro do novo Bolsa Família aos beneficiários com o número de inscrição social, o NIS, de final 9. O valor mínimo do benefício corresponde a R$ 600, mas com o novo adicional, o valor médio sobe para R$ 678,36. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês o programa de transferência de renda do governo federal alcançará 20,81 milhões de famílias, com um gasto de 14,07 bilhões de reais. O benefício variável familiar no TRIS paga 6 parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até 6 meses de idade para garantir a alimentação da criança. O Bolsa Família paga também um acréscimo de R$ 50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos e outro de R$ 150 a famílias com crianças de até 6 anos de idade. No modelo tradicional do Bolsa Família, o pagamento ocorre nos últimos 10 dias úteis de cada mês. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, usando para acompanhar as contas poupanças do banco. E agora, o Correio Petropolitano Debate faz um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava.
com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta e uma forte chuva atingiu o município de Três Rios na tarde desta quinta-feira. Durante as chuvas, diversas ruas ficaram alagadas. Confira! Os moradores de Três Rios foram surpreendidos mais uma vez nesta semana por fortes chuvas que atingiram o município na tarde desta quinta-feira. Em vídeos que circularam nas redes sociais, é possível ver também que durante as chuvas ventava muito na cidade. Por conta desse grande volume de chuva, muitas ruas ficaram alagadas. Na Rua Pilões, que é uma rua de terra, nos vídeos feitos por uma moradora, mostra como fica o local após as chuvas mais fortes. Aquela água que desce do morro lá, vem toda aqui pela estrada, ó.
Passa toda aqui na porta da nossa casa. A previsão ainda é de chuva para os próximos dias em Três Rios, assim como já era previsto para grande parte desse mês de dezembro. Na cidade de Petrópolis, na manhã desta sexta-feira, a Defesa Civil do município emitiu um alerta via SMS de previsão de ventos moderados a fortes. A orientação é para que a população feche bem as janelas e portas, evitando correntes de vento dentro de casa. Também é recomendado não estacionar veículos ou permanecer próximos a árvores, torres de transmissão e placas de sinalização. Em caso de emergência, entre em contato com a Defesa Civil pelo número 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo número 193. Ainda sobre o assunto de chuvas, vamos agora à previsão do tempo para este fim de semana nas cidades da nossa região de cobertura. Estamos ao vivo com o repórter Gabriel Toledo, que vai nos dizer como é que vai ficar o tempo nas cidades da nossa região de cobertura neste sábado e domingo. Boa tarde, Gabriel. Como que vai ficar o tempo neste fim de semana? Boa tarde, Hugo. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. Então, os dias serão bem quentes neste final de semana e com pouca amplitude térmica. A previsão do tempo para sábado em Nova Friburgo é de sol com muitas nuvens a nublado com chuva de manhã. À tarde será de temporal e noite chuvosa. As temperaturas variam entre mínima de 21 e máxima de 25 graus. E no domingo, a previsão do tempo é de dia nublado com chuva de manhã e temporal à tarde e à noite. A variação será de mínima de 20 e máxima de 24 graus. Em Teresópolis, a previsão é de dia nublado, com chuva durante o dia e a noite. À tarde ocorre um temporal. Os termômetros podem marcar mínima de 20 e máxima de 24 graus. No domingo, a variação é de mínima de 20 e máxima de 23 graus, com dia e sol com muitas nuvens a nublado, com chuva de manhã. À tarde será de temporal e noite chuvosa. Aqui em Petrópolis vai chover bastante amanhã. A previsão do tempo para sábado é de nublado com chuva forte durante o dia. À noite, chuva diminui de intensidade, mas não para. Os termômetros variam entre mínima de 20 e máxima de 24 graus. Já no domingo, a previsão do tempo é de sol com muitas nuvens a nublado com chuva de manhã e tarde com temporal e noite chuvosa. A variação nas temperaturas pode ser de mínima de 20 e máxima de 25 graus. Em Paraíba do Sul também chove quase o dia todo. Amanhã com previsão de dia nublado, com chuva forte e à noite. A chuva diminui em intensidade, mas não para. As temperaturas variam entre mínima de 21 e máxima de 26 graus. Para domingo, as temperaturas variam entre mínima de 21 e máxima de 27 graus. A previsão é de sol com muitas nuvens a nublado com chuva de manhã e à tarde com temporal e à noite chuvosa. Em Três Rios, a previsão do tempo para sábado é de nublado com chuva forte durante o dia e à noite. A chuva diminui de intensidade, mas também não para. Os termômetros variam entre mínima de 22 e máxima de 26 graus. E o fim de semana termina no domingo com a mesma previsão de sábado, com muita chuva e temperaturas variando entre mínima de 21 e máxima de 27 graus. Muito obrigado pelas informações, Gabriel. E essa foi a nossa previsão do tempo para este fim de semana nas cidades da nossa região de cobertura. E o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro entrou com recurso para que a Justiça reforme a decisão da 4ª Vara Civil de Petrópolis, que deferiu apenas parcialmente o pedido para que o município regularize com urgência a coleta de lixo. O recurso judicial foi mediado pela primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo de Petrópolis. A Justiça aceitou parcialmente o pedido de urgência para que a Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis e a empresa Força Ambiental regularizem no prazo de 72 horas a retirada dos acúmulos de lixo das ruas, apresentando relatório ao final do prazo. A decisão considera que as demais medidas requeridas pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, principalmente as de natureza patrimonial, necessitam mais tempo para a produção de provas porque envolve a gestão de recursos públicos que seriam escassos.
Segundo o recurso judicial, é notória a omissão dos réus que estão violando o princípio da universalidade para que todos tenham organização e prestação direta ou indireta de serviços públicos essenciais, como a coleta de lixo. O recurso traz um dado do Atlas do MDR, que afirma que Petrópolis é a cidade que mais mata no Brasil por desastre. Dentro da ação civil pública que originalizou o processo, a promotoria requer que a Prefeitura de Petrópolis, a empresa Força Ambiental e a CONDEP retire todos os resíduos sólidos e acúmulos de lixo que estiverem espalhados pela cidade. Além disso, a CONDEP tem 24 horas para apresentar a relação de débito com os fornecedores de coleta, tratamento e que dão destinamento final para os resíduos sólidos. Além disso, a CONDEP teria 48 horas para regularizar os débitos ativos. De acordo com a ação civil pública, quando há falha na prestação ou ausência desses serviços, gravíssimos problemas podem ocorrer, como obstrução de sistemas de drenagem, entupimento de bueiros e galerias pluviais, contaminação da água com resíduos sólidos e substâncias tóxicas, instabilidade do solo, entre outros. A verdade é que a situação do lixo em Petrópolis se tornou uma saga enorme desde o meio do ano aqui em 2024. E o Correio Petropolitano Debate faz um rápido intervalo, mas daqui a pouco você vai acompanhar uma entrevista feita pelo Richard Stolzenburg com Regis Kreitzmann, que vai falar um pouco sobre o Dezembro Vermelho. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Ensinar
Estudar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Dê início aqui a nossa entrevista, Dr. Regis. Primeiramente, queria muito agradecer a sua presença aqui com a gente para falar sobre esse tema que é extremamente importante. A gente que ainda está no início aí do mês de dezembro, a gente vai falar um pouquinho justamente sobre o Dezembro Vermelho. Antes da gente iniciar esse bate-papo, gostaria que você se apresentasse para a gente, por favor. Perfeito. Eu sou Regis Kreitmann, sou ginecologista e obstetra, sou professor da Universidade Federal de Ciências da Saúde aqui de Porto Alegre e sou presidente da Comissão Nacional Especializada da FEBRASGO, nas doenças infecto-contagiosas. Esses são meus créditos. Maravilha. Bom, doutor Regis, a gente está falando então aí sobre o Dezembro Vermelho, uma campanha de conscientização, e a gente sabe justamente sobre os cuidados que devem ser necessários aí, principalmente para as gestantes, para as novas mamães, né? Como a gente também comenta, referente à transmissão do vírus HIV para os bebês. Eu queria que você falasse um pouquinho, primeiramente, sobre o que é essa transmissão vertical. A gente pode citar primeiro ela e depois ali quais são os passo a passos, os cuidados que as gestantes devem ter durante esse período. Perfeito. Não, nós estamos, assim, agora nesse momento, lembrando um pouco o HIV, né, com o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, lembrando esses mais de 40 anos que o vírus já existe no nosso planeta, e os avanços que a gente fez nessa época toda, né? Nós tivemos períodos muito críticos em que a gente não conhecia nada sobre o HIV, não sabia fazer o diagnóstico, e hoje nós temos diagnósticos de boa qualidade, nós temos medicamentos com boa qualidade, em que os pacientes estão vivendo. Antigamente, lá no início da epidemia, quem viveu isso lembra que AIDS era morte. Hoje, AIDS é vida, né? As pessoas estão vivendo com HIV e estão vivendo bem. Os medicamentos estão cada vez melhores, muitos deles são produzidos no Brasil ou existem sob a forma de genéricos, acessíveis e dentro do Sistema Único de Saúde. Isso é muito importante, né? Que o paciente não precisa gastar com o seu tratamento, ele é fornecido gratuitamente dentro do SUS. E hoje a gente vive dificuldades em relação ao diagnóstico. Nós temos no Brasil o Ministério estima em torno de 1 milhão de pessoas vivendo com HIV, mas nós temos 900 mil pessoas que sabem o seu diagnóstico. Então, nós temos ainda um gap, 100 mil pessoas que não sabem, não foram testadas e não conhecem o diagnóstico. Então, a expansão do teste, o fazer diagnóstico é muito importante. Nós temos também 800 mil pessoas quase tomando antirretrovirais, fazendo o seu tratamento. Então, também aí nós temos uma falha de pessoas que sabem o seu diagnóstico, mas que não estão ainda iniciar o tratamento ou suspender o tratamento, né, com dificuldades em conseguir usar a medicação. As gestantes, a gente está numa situação muito boa. Nós estamos, a grande maioria das gestantes diagnosticadas, existe uma rotina de diagnóstico no pré-natal. A gente, dentro da FEBRASGO, a gente elabora junto com o Ministério as diretrizes para que os profissionais peçam os testes e façam os diagnósticos, né, do HIV durante o pré-natal, repitam isso em alguns momentos no pré-natal. A gente faz na primeira consulta, a gente repete isso pelo menos no final da gestação e no momento do parto. Então, tem momentos para tentar o diagnóstico do HIV. E a gestante diagnosticada, ela imediatamente inicia tratamento antirretroviral se ela já não tiver um diagnóstico anterior, já esteja em tratamento, né? E a perspectiva para a gestante é muito boa, né? Com o tratamento, a gente praticamente reduz drasticamente o risco do bebê se contaminar. Então, os resultados são muito interessantes, mas são ainda desafiadores em fazer o diagnóstico, em colocar a paciente em tratamento e mantê-la no bom tratamento no serviço especializado. E tudo isso requer um cuidado, né? A gestante, a gente sabe que a gestação é um período que a pessoa está mais predisposta a infecções, então é mais fácil se infectar pelo HIV também. Por isso é importante a gente fazer o diagnóstico ou proteger aquelas pacientes em que a gente percebe situações de muito risco. Tem pacientes que estão com um parceiro que tem um HIV e ela não tem o HIV, ou então pacientes que são
profissionais do sexo que se expõem mais à situação e risco do HIV. Então, a gente tem que... Pacientes que vivem num ambiente, numa situação em que a violência sexual é muito comum, então, poder proteger essas pacientes com o preservativo ou com o uso de medicamentos. Hoje existem medicamentos para proteção do HIV. Existe o PrEP, existe a PEP. O PrEP é a medicação preventiva, que o paciente toma um comprimido ao dia. Nessas pacientes que a gente enxerga uma situação de risco maior, a gente pode prescrever, qualquer médico pode prescrever a PrEP. E ela usa num comprimido por dia, com muito boa adesão, ela tem uma proteção que é quase absoluta, é muito grande. Né? Então, se a paciente vive com um parceiro que tem o HIV e ele não está com bom controle dessa doença, ela usar essa medicação, inclusive durante a amamentação, vai proteger o bebê. Então, a PrEP hoje é uma realidade ainda pouco utilizada, ela está sendo subutilizada. Nós imaginamos muito mais pacientes deveriam estar usando PrEP, então isso é alguma coisa que a gente vai trabalhar nos próximos meses e anos, que se expanda mais a PrEP no país todo, mas também para a população de gestantes. Então, tem bastante coisa a ser feita na gestação para a gente conseguir ter nenéns sadios, sem o vírus, saudáveis, né? Isso é muito importante. Doutor, você comentou, nesse contexto todo que o senhor trouxe agora para a gente, né, dos avanços que a gente já conseguiu, mas ainda dos desafios a serem enfrentados, a gente vê, então, que o período de pré-natal ele é fundamental para evitar essa transmissão. Exato. O pré-natal é o momento que a gente faz o diagnóstico, né, se a paciente ainda não tem o diagnóstico, e a recomendação sempre tem sido no Brasil, como o número de gestantes não é gigantesco, geralmente as pacientes são referenciadas para serviços especializados, que têm mais habilidade e têm mais acesso ao manuseio, ao acesso ao medicamento, né? Então, geralmente a paciente ela segue com o seu pré-natal na unidade básica, que já conhece ela, que já tem o contato com a família, e ela também segue com acompanhamento com um especialista em HIV para fazer o seu tratamento, usar a sua medicação, e esse cuidado em rede é muito importante. Se a paciente desaparece do posto de saúde ou houve algum contratempo, a gente aciona a unidade de saúde, ela vai lá, visita a paciente volta ao tratamento, ou vai lá levar a medicação se a paciente está com alguma dificuldade em acessar, como nós tivemos aqui no sul do país, as enchentes que atrapalharam muito, a gente teve que modificar todo esse sistema para os remédios chegarem nos pacientes, né? E os medicamentos são maravilhosos, eles reduzem rapidamente a carga viral, né? Que a carga viral é o principal preditor e o que representa risco na transmissão, né? Então, de tal forma que a paciente, quando fica indetectável, o homem ou a mulher, ele se torna não transmissível, a transmissão é zero sexualmente, né? Não é a mesma coisa na transmissão mãe-bebê e não é a mesma coisa em relação à amamentação, são coisas diferentes, né? Mas na transmissão sexual, se a pessoa está indetectável, ela não transmite. Então, essa é a importância do pré-natal. E também detectar outras infecções, né? Infecções sexualmente transmissíveis, a sífilis também é um grande problema no país, né? Ou clamídia, gonococo, a gente fazer os diagnósticos, o citopatológico, né? O preventivo do câncer do colo do útero, que também é uma alteração, se altera mais frequentemente nos pacientes com HIV. Então, o pré-natal nos ajuda nesse sentido de preparar a paciente para um parto seguro. Isso que é importante, fazer o diagnóstico, usar a medicação, ter um cuidado, uma boa adesão, né? O pré-natal que seja muito acolhedor, que receba bem essa paciente, que não divulgue o diagnóstico dessa paciente, não precisa, a comunidade não precisa saber do seu diagnóstico. Existe ainda um grande problema no país que é o estigma, e isso atrapalha o tratamento, né? Talvez muitos dos pacientes que param de tratar ou que fazem um tratamento de forma irregular tem muito a ver com estigma, né? Que tem que revelar o diagnóstico para alguém ou tem que buscar o remédio no armário, e aí na empresa as pessoas às vezes ficam querendo saber que remédio é aquele, a família querendo saber que tratamento é aquele. Então ela tem que, a gente revela o diagnóstico exatamente, orienta a paciente que revele para quem precisa saber o diagnóstico, né? Uma pessoa que bem próxima, às vezes uma mãe, uma irmã, o parceiro, saber o diagnóstico, porque vai ter que tomar medicamento na gravidez, mas também vai ter que fornecer medicamento ao bebê. Então, esconder, ocultar o diagnóstico de todo mundo, a gente percebe que sempre é um problema. Os pacientes
mais deprimidas ou que negam o diagnóstico, às vezes tendem a ocultar e esconder, carregar para si o diagnóstico, isso é muito pesado, né? Isso a gente sempre recomenda que alguém saiba, mas não precisa saber todo mundo, é óbvio, né? Pode trazer até outros impactos também para a saúde mental nesse caso também, né? A gente tem a mulher nesse período de gestação tem aí, né, uma oscilação grande de sentimentos, emoções, enfim, e que podem acarretar aí até para outros tipos de problema, caso não tenha essa base de apoio, né, essa rede de apoio que é fundamental, como o senhor já está comentando aqui com a gente. Doutor, e aí a minha pergunta é a seguinte: quando a gente pega, né, em alguns casos, a gente sabe, determinadas mulheres ou gestantes não realizam esse processo de pré-natal, ou então não recebem esse acompanhamento de forma mais adequada, ou começa a fazer esse processo tardio. Existe a possibilidade dessa transmissão. Nesses momentos, como que, né, os profissionais devem atuar? Já é com a inserção da medicação? Como que funciona esse processo para o início do tratamento? Ele é diferente quando você tem um pré-natal no início ou quando ele começa a ser feito ali no meio da gestação ou quase para o final? Não, a gente recomenda sempre o diagnóstico quanto mais cedo, melhor, né? O acesso ao diagnóstico, ele é muito importante, né? Ele é esclarecedor e ele acaba dirigindo o paciente para um serviço especializado, né? O diagnóstico do parceiro também é muito importante. Hoje nós temos, já há alguns anos, o Ministério lançou o protocolo de pré-natal do parceiro. Então, se convida e se recomenda que o parceiro seja testado, não só para o HIV, mas para sífilis, para as hepatites virais. Às vezes a paciente não tem absolutamente nada disso, nem o HIV, nem nenhuma dessas outras doenças, mas o parceiro tem. E a gente pode tratar o parceiro e proteger essa gestante. Então, o pré-natal do parceiro, ele é uma rotina e ainda tem algumas dificuldades e percalços na implementação no Brasil, que às vezes o parceiro sequer aparece no pré-natal, mas muitas vezes ele geralmente aparece no momento do parto, então tem oportunidades e momentos de testar esse parceiro e oferecer teste, né? Não é obrigatório, não é compulsório, mas ele deve ser oferecido, né? Mas assim, quando a gente faz o diagnóstico da gestante, a gente faz de preferência com testes rápidos, que eles são muito ágeis, né? No posto de saúde, em 15 minutos a gente tem o diagnóstico do HIV. Quando a gente usa esses testes rápidos atuais, com dois tipos de testes que os postos de saúde têm normalmente, a gente fecha o diagnóstico da paciente. A gente não precisa nenhuma confirmação posterior, né? E aí já prescreve a medicação, e a medicação começando a ser tomada, em poucas semanas a gente consegue o controle do vírus, a carga viral se torna indetectável. Tá? E isso acontece em 3, 4 semanas, no máximo, a gente tem uma carga viral indetectável das gestantes, dependendo do nível de carga viral inicial, né? Mas é muito rápido. Então, às vezes, um diagnóstico, mesmo no meio da gestação, ou mais perto do final, nos permite tornar o paciente indetectável. E o indetectável, no momento do parto, é o que a gente quer. A gente tem uma transmissão extremamente rara, muito baixa, menor do que 1%, se a gente conseguir chegar à carga viral indetectável. Se a gente não usar nenhuma medicação na gravidez, a transmissão acontece mais ou menos em torno de 20% a 30% das pacientes. É muito alto ainda, né? Claro que existem fatores que protegem o bebê, 70% de proteção, mas 30% se infectam dos bebês se a gente não fizer absolutamente nada. Então, a gente tem o que fazer, tem medicamento para iniciar. Se a paciente se descobre na hora do parto, a gente tem maneiras de proteger também com cesariana. Cesariana sem contrações, um remédio colocado no soro, reduz quase metade dos casos de transmissão para o bebê. Então, mesmo diagnósticos muito tardios, no momento do parto a gente tem proteção. Não significa que a cesariana seja maravilhosa para pacientes que já estão em tratamento. Paciente que está em tratamento, que está com carga indetectável, o parto vaginal é permitido. É permitido e a transmissão é muito baixa. A cesariana não tem vantagem nessas pacientes. Mas numa paciente que faz o diagnóstico no momento do parto, que não tomou medicação ou que está com cargas muito elevadas, não controlou bem o tratamento na gravidez, a cesariana ainda é protetora. E também existe um outro adicional que é os medicamentos para o bebê. O bebê que está numa situação de bom controle, que a gestante fez um pré-natal muito bom, ele toma ZT ainda no pós-parto, que é um xarope, toma de 12 em 12 horas na bochecha, ele é docezinho, toma durante um mês, ele é muito seguro e fácil de usar.
Bebês que têm uma situação de maior risco, que a paciente não fez um bom tratamento ou se descobriu na hora do parto, ele usa combinações de medicamentos, usa 3 remédios e usa também por um mês, e isso também é muito protetor. Então, a gente vai ter, se tudo for muito bem feito, tanto nesse momento, no pré-natal, ou no momento do parto, e o cuidado do bebê, e também o não amamentar, porque o amamentar também acrescenta riscos, isso tudo vai dar um bebê, uma grande probabilidade de um bebê sem o HIV, o vírus, e a gente faz os exames do bebê também, né, no sangue do bebê. E, doutor, essa medicação, por exemplo, também para os bebês nesse caso, ela também é fornecida hoje pelo Sistema Único de Saúde? Tudo é fornecido no SUS, não tem absolutamente nada fora do SUS, tá? Isso tem um programa que é o Programa Nascer, que existe do Ministério da Saúde, que distribui a medicação para o bebê na maternidade, que distribui o remédio endovenoso que se usa na hora do parto também, é distribuído, e a medicação para inibir a lactação também que se usa, que são 2 comprimidinhos no pós-parto, também é distribuído no SUS. Tudo isso é sem nenhum tipo de custo e tem uma rotina bem organizada, e isso não tem faltado, está sendo muito tranquilo, todas as unidades. O importante é que a paciente tenha o diagnóstico feito, isso é fundamental, né? Doutor, a gente falando aqui justamente sobre o Dezembro Vermelho, ele é uma campanha de conscientização, obviamente, não só para realizar os testes, né, para ter o diagnóstico, mas a gente citou logo no início aqui da entrevista, justamente ainda hoje um determinado preconceito com aquela pessoa que tem o vírus HIV. Acredito que essa campanha ela seja também para isso, né, para conscientizar não só essas pessoas que precisam fazer esse diagnóstico ou que vivem nesses ambientes que a gente já citou aqui de maior risco, mas também para a população como um todo, justamente para que isso seja um tema que a gente já sabe é relevante, extremamente importante. A gente citou aqui a quantidade de pessoas hoje que vivem no Brasil com o vírus e que foram diagnosticadas, ou seja, não é só para essa população especificamente, mas para a população como um todo, para que entendam esse tema, para que saibam da causa, os riscos e saber até mesmo como apoiar ou orientar determinada pessoa nessa situação. Exatamente. O Dezembro Vermelho tem essa intenção, né, de trazer o HIV para a discussão, porque o HIV ele esteve na mídia há muito tempo e cada vez se ouve falar menos dele, né, porque é uma doença que tem controle, é uma doença que tem medicação, o controle está sendo bem feito, o Ministério deve solicitar agora para a OPAS, aliás, para a Organização Mundial da Saúde, uma certificação de eliminação da transmissão mãe-bebê do HIV, porque a gente tem taxas muito baixas de transmissão, já com critérios de eliminação, que é menos de 1% de transmissão de mãe para o bebê, então já nós estamos num momento muito favorável da epidemia, mas as pessoas têm que saber, e talvez assim, a coisa que mais atrapalha hoje o tratamento é o estigma da doença, né? O HIV não pega no abraço, que não pega no beijo, ele basicamente se transmite pelo sangue e pelo sexo, né? Ou da mãe para um bebê. Tá? Então, a pessoa que vive com HIV tem que ser acolhida, tem que ser, pode ser abraçada, pode ser beijada, pode estar convivendo no ambiente de trabalho sem nenhum tipo de problema. Então, e realmente o que está atrapalhando o acesso ao medicamento, uma adesão boa, é o estigma, né? As pessoas são discriminadas, às vezes, no lugar de trabalho, são demitidas no local de trabalho, são maltratadas, às vezes, no ambiente onde elas vivem, né? Com estigma, porque é uma doença de transmissão sexual, né? Provavelmente a pessoa adquiriu transmissão sexual, nem sempre é assim, às vezes a pessoa nasce com HIV, uma mãe que não fez um bom tratamento, mas existe um estigma muito grande por causa da questão sexual, da transmissão sexual, e isso atrapalha muito a vida dos pacientes que têm HIV. Acho que se a gente conseguir reduzir o estigma nessas situações do Dezembro Vermelho, Novembro Vermelho, a gente vai ter uma condição muito melhor para essas pessoas de vida, de qualidade, de convivência, e isso vai nos ajudar muito em relação ao tratamento, né? Até o buscar o remédio no posto de saúde, né? Isso acaba mostrando o diagnóstico numa comunidade muito pequena, então tudo isso acaba sendo um fator de atrapalhação, nos complica bastante. Naquela situação que eu falei anterior também, em relação ao que o Ministério fornece, o Ministério também fornece o leite artificial, né, para as gestantes, todas as pacientes que é para o bebê, né, que nascem que têm o HIV,
já sai da maternidade com uma quantidade de latinhas por primeiro mês de vida do bebê, né, latinhas de leite artificial, e isso é renovado no posto de saúde perto da paciente, onde ela mora, ela busca aquelas latinhas, isso por 6 meses, e pode ser renovado por mais um ano. Alguns municípios têm fornecido também contracepção de longa duração, implantes, DIUs, especialmente o DIU com progesterona, né, que é o Mirena, para pacientes com HIV. Porto Alegre faz isso, Ribeirão Preto também, alguns serviços em São Paulo também estão fazendo. Então, tem serviços que têm favorecido. O ideal é que todas as pacientes tivessem esse acesso, mas pelo menos as pacientes que vivem com HIV têm conseguido, em alguns municípios, contraceptivos de longa duração, que são eficazes, que não dependem tanto da adesão de tomar remédio todo dia, né? Então, isso fica bastante bom. Uhum. E aí, doutor, esse acesso, por exemplo, ao DIU que você comentou agora, o que hoje talvez seja ainda necessário para que ele ainda seja implementado também em outros municípios e outros estados brasileiros? Esses são programas que são do município, né? O Ministério não tem fornecido isso, né? Mas os municípios têm que se organizar e talvez as entidades que trabalham com a questão do HIV, as ONGs, fazer algum tipo de pressão, algum movimento para conseguir estabelecer. O DIU de cobre ele está disponível no SUS, mas o DIU medicado, o DIU de progesterona, que é um DIU assim, que reduz muito a menstruação, né? As pacientes já ficam sem menstruação, os contraceptivos tipo implante, que duram 3 até 5 anos, eles são muito interessantes, são muito fáceis, ele tem um custo maior, mas depende um pouco dos municípios se organizarem, né? Nós temos isso já aqui em Porto Alegre há bastante tempo, né? Eu moro em Porto Alegre, nós já temos alguns anos, a gente tem visto que reduziu muito o número de gestações indesejadas nessa população, e é muito interessante, é muito bom. Doutor, inclusive, aproveitando aqui, eu queria fazer um gancho sobre esse tema do exemplo vermelho, essa questão que a gente está citando aqui do HIV, da transmissão. O Ministério da Saúde atualizou os protocolos para manejo da infecção pelo HIV em crianças e adolescentes. Inclusive, foi atualizado no ano passado, em dezembro do ano passado. Há algum ponto, por exemplo, nessa atualização importante e que trata justamente, talvez, sobre essa transmissão da mãe para o bebê? Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essa atualização e da importância dela. Não, as atualizações assim que eu conheço um pouco, né, que eu lido basicamente com as gestantes e com os bebês expostos, né? Eu tenho visto a caracterização do bebê de maior ou menor risco na hora que eles nascem, né? Para acrescentar medicamentos mais complexos ou menos complexos. Há um remédio, que é o AZT, que é a grande maioria dos pacientes que a gente começa no tratamento no pré-natal, a gente vai chegar a mais de 90% delas vão chegar com carga indetectável no parto. E o bebê vai receber só o AZT, né? Mas aquelas pacientes que não conseguem detectar a carga viral ou que fazem diagnósticos muito tardios ou não usaram medicação, o bebê recebe 3 remédios. Isso é considerado um bebê de alto risco. Ele é mais cuidado, mais seguido, tem um controle maior em relação à adesão, tem que ensinar a paciente a administrar esses remédios em casa, são medicações orais que o bebê toma, e ele tem que ter um segmento todos os bebês em geral, um segmento muito cuidadoso em relação ao vírus, né? Então, a gente faz o exame da carga viral nas primeiras 24 horas de vida, o bebê já faz, um PCR, né? Que é um exame que avalia quanto de vírus tem no organismo. A gente faz em 1 mês e depois a gente repete com 4 meses de vida, tá? E o bebê não pode receber leite materno, ele recebe só o leite artificial. Se tudo isso for muito bem feitinho, bem controlado, a gente vai ter bebês que vão ser... A maioria desses bebês, muitos deles são Vitórias. Eles fazem contato com o vírus e a medicação protege. Eles não se infectam. Então, com 4 meses, os pacientes já podem fazer a sua festa, já comemorando que esse bebê é negativo, né? Aqui no Rio Grande do Sul se faz um churrasco para comemorar que o bebê não pegou o HIV, né? Ele passou pelo vírus, mas ele não adquiriu o HIV, ele foi muito bem cuidado, né? A amamentação é um momento delicado. A gente tem, no pré-natal, que fazer todo um trabalho para mostrar para essa gestante que a amamentação é risco. Então, a gente desconstrói um pouco a ideia que as pessoas têm que a amamentação é uma coisa boa e protege. Na situação do HIV, representa risco. Mesmo a paciente muito bem controlada, com carga indetectável, a gente enxerga algum grau, alguma taxa de transmissão no decorrer de todos os meses que a amamentação acontece. A amamentação normalmente vai a 6 a 1 ano de
de duração, né? E esse período todo aumenta o risco em torno de 1%, que é uma taxa considerável preocupante, né? Então, a gente ainda acha no Brasil que não vale a pena a gente liberar a amamentação, mesmo pacientes bem controladas, que a gente vai ter bebês que a gente conseguiria evitar ou eliminar contaminados. Então, a gente desconstrói isso no pré-natal e reforça durante todo o período no puerpério que a paciente não amamente. Essa é a recomendação no Brasil todo, né? Perfeitamente, doutor. Alguma outra informação importante, doutor Resch, que o senhor gostaria de ressaltar antes de finalizarmos aqui essa nossa entrevista? Eu acho que o importante é essas questões que eu ressaltei, o diagnóstico cuidadoso, o acesso à PrEP na situação da paciente que tem uma situação de bastante risco, que a gente enxergue, a PEP também, a profilaxia pós-exposição numa paciente que houve violência sexual, é uma coisa que é relativamente comum no país, é um problema, né? O paciente que sofreu violência sexual ter rapidamente uma agilidade dentro das primeiras 72 horas, poder usar a PEP, ou se rompeu a camisinha e o parceiro não está HIV positivo ou desconhecido, a gente pode utilizar a profilaxia pós-exposição, tem serviços de referência que fazem só essa avaliação de risco e fornecem medicamento para 1 mês e a pessoa não se infecta pelo HIV. Então, proteger a gestante é fundamental, né? Eu acho que esse é a tônica. Diagnosticar, proteger, fazer um pré-natal de boa qualidade, com um bom número de consultas e enxergar as outras doenças também que nos favorecem a entrada do HIV, né? Uma paciente que tem uma IST, uma doença de transmissão sexual, uma clamídia, um gonococo, uma sífilis, ela tem uma porta de entrada favorecida para o HIV. Então, tratar isso adequadamente no pré-natal, tratar rapidamente, confirmar se o tratamento foi eficaz, né, com o segmento da paciente, vai também proteger, né? Mas também encaminhar a paciente rapidamente para um serviço especializado, quando faz o diagnóstico do HIV no postinho de saúde, e o postinho tem que fazer o diagnóstico imediato, não pode agendar com uma consulta para fazer o teste rápido. O paciente chegou que é grávida no serviço de saúde, tem que fazer o teste no dedo, olhar o HIV e aí rapidamente encaminhar para um serviço de saúde, checar se essa paciente chegou. Também não adianta a gente mandar a paciente, vai para um serviço de referência porque tu tem o HIV, mas tem que conferir se essa paciente chegou, manter o vínculo com o seu próprio posto, essa paciente tem aquele posto como referência para ela, e ela fazer um pré-natal de boa qualidade, a gente vai ter bebês que vão ser só vitórias, que não vão ter vírus, e isso é maravilhoso hoje nos dias que a gente vive. E é muito mais tranquilo. A gente orienta a paciente assim que um pré-natal mal feito e um bebê com HIV é muito trabalho. É ruim para o bebê, mas também assim, é ruim para toda a família ter que estar lidando, administrando medicação. Então, a gente pode evitar tudo isso com um pré-natal cuidado de boa qualidade, né? Com certeza, doutor. E, inclusive, sem estigma. Como é que é? E um trabalho também multidisciplinar, né? Quando a gente fala agora justamente sobre esse pré-natal, é justamente isso, né? A gente tem ali um trabalho multidisciplinar entre todas as vertentes da saúde, acompanhando aquela gestante durante esse período. Perfeito, exatamente isso. É só vitória. Doutor, muito obrigado por conversar aqui com a gente, falar um pouquinho sobre esse tema que é extremamente importante e, obviamente, passar as orientações também para a população. Perfeito, estamos às ordens que precisar, estamos aí, é um prazer, tá? Um grande abraço. Um abraço, doutor Regis, muito obrigado mais uma vez. Até a próxima. Valeu.